de Papo em Papo, terceira temporada, diretamente da Enflor, no stand da Rainbird, com uma convidada muito especial. Ela abriu o Congresso Paisagismo para Todos hoje, então foi uma das grandes palestrantes aqui, que a gente veio beber dessa fonte. Cecília Polacco-Herzog com a gente aqui, que honra, hein, Ju? Que honra! Que oportunidade aí que a gente tem de estar aqui junto com o Congresso e gravando um pouco dessa conversa que vai ser muito importante. Eu estou emocionada, espero não chorar até o final, porque assim, eu já escuto ela, estudo ela há anos, desde que eu comecei minha profissão de paisagista. Então, assim, sou muito fã. Então, ela está aqui, para mim, é uma grande honra. Eu agradeço ao Papo de Paisagista que está me dando essa oportunidade de estar pertinho dela e poder ouvir ela assim de perto hoje. Então, pretendo não chorar até o final de emoção. E a gente vai passar uma primeira missão para a Cecília, que é se apresentar, porque a gente... E aí, como é que nós vamos te apresentar? Como paisagista, mestre, ativista, um pouquinho Você que levanta uma bandeira, tantas bandeiras, na verdade, né? Primeiro, é uma honra minha estar aqui com vocês. É muito bom mesmo. Eu nem sei como é que eu vou falar, porque eu acho que eu tenho atuado, né? Desde que eu comecei quando eu ia fazer 50 anos, que eu quis mudar também de carreira, sem planejar, e comecei a fazer jardim, né? Comecei a fazer curso com a Cecília Beatriz no Jardim Botânico, um curso de curta duração, de paisagismo, eu fui fazer jardinagem e tal, e aí abriu a faculdade de paisagismo, que o Fernando Chassel, era o coordenador. E quando ele abriu uma bacia hidrográfica na primeira aula dele, eu me apaixonei pela bacia hidrográfica. Então eu gosto dessa escala. É a escala da bacia e que eu até hoje mantenho isso. Né? Apesar de ter transitado de várias maneiras, né? Eu acabei estudando, fiz mestrado em urbanismo, interesso pela cidade, entrei pela questão climática. Quando eu fui fazer o mestrado há 20 anos atrás, eu já estava antenada para a questão climática, de como fazer as cidades melhores, mais adaptadas e mais resilientes, que oferecesse melhor qualidade de vida para as pessoas, conciliando as nossas necessidades com a natureza, com a biodiversidade, com as águas. E aí, a partir disso daí, minha vida foi meio que desenrolando, né? Eu comecei a trabalhar com paisagista, de pequenos projetos. Eu tive a sorte de ter arquitetas que eu conhecia e que me contrataram e que aceitaram trabalhar com projetos mais ecológicos, onde eu usava o conhecimento que eu estava tendo com o Chassel para levar para os projetos de paisagismo que eu tinha carta branca, mais ou menos, né? Então não precisava fazer... Não, tinha assim, eu quero botar não sei o quê, eu comprei um lote do lado da minha casa, vou fazer um refúgio de passarinhos, mas assim, eu quero fazer um lugar com fogo no chão. Então tá, vamos desenhar um deck e tal, e aí precisava ter uma entrada, então eu fui fazendo coisas e fui aprendendo. E eu me lembro das primeiras vezes que eu levei gente para ver, que tinha uma cabeça ainda século XX, né, bem daquele jardim todo sob controle. Nossa, mas aqui tá uma bagunça. Justamente, que matagal é esse? Justamente, uma bagunça ecológica, né? E eu tive a sorte também, que na época eu comecei a fazer. Total ativista, né? Eu fui no Jacel, fazia os projetos com vegetação nativa. Então eu tinha viveiros que produziam. E aí eu comecei a comprar vegetação nativa do Rio de Janeiro, da Restinga e tal, e trabalhar com essa vegetação nesses jardins, que também é difícil. Numa época que as pessoas queriam copiar o estrangeiro, né? Queriam ainda, né? Porque a época não acabou. É verdade. A época não acabou. Mas melhorou um pouco, né? vai. A planta da moda, a planta da cor. Melhorou um pouco. E eu nunca, mesmo quando eu fiz jardim para minha casa, eu já queria uma coisa naturalista. Eu falei, nem penso em copiaria, nem penso. Quando eu tive paisagista que trabalhou para mim, eu queria tudo. Eu não tinha noção de ecossistema, não tinha noção do que era local, nativo e tal. E eu acho que a partir daí eu fui aprendendo, obviamente, né? Fui estudando, fui aprendendo. E chegou uma hora lá na frente, aí eu
foi muito legal de eu fazer esses projetos nessa escala, porque eu tive noção disso e percebi que o que eu queria era trabalhar em outra escala. Eu queria entender, fui estudar ecologia urbana, ecologia da paisagem, aí eu saí assim atrás mesmo, e que no Brasil é difícil, não tinha formação para isso, exceto na USP, que eu acabei ficando amiga dos professores há 20 anos, né, que eu fui fazer curso aqui de pós-graduação também, com Paulo Pellegrino, foi o primeiro contato que eu tive, depois com Maria Franco e tal, e acabei estabelecendo uma rede muito legal no Brasil e depois internacional, e passei a ser pesquisadora também. Né? Acabei entrando em redes de pesquisa, tanto de biodiversidade, ecologia urbana, quanto de cidades e mudança climática. Mas isso tudo pelos meus interesses e eu fui... Então, para mim é muito... E ao mesmo tempo que eu fui fazendo isso, eu comecei a falar, gente, precisa... Acordem, entendeu? E esse acordem me leva para o ativismo, né? Então, eu acho que... E aí fui dar aula. E foi você mesmo que começou a falar das tecnologias possíveis de serem implantadas hoje, né, em cidades. Foi você que trouxe eu tirei da academia, porque isso já acontecia dentro da academia. Tá. E como eu não sou uma pessoa que nasce na academia, né, eu venho de empresa e tal, eu nunca tive esse viés. Porque na academia você produz muito, publica e vai para a gaveta. Não, e tem muita coisa rica, gaveta, né? Tem muito conhecimento que fica na gaveta. Então eu tinha essa... Quando eu percebi isso, eu falei, não, eu aprendi a pesquisar. Para mim foi um tranco, porque eu não vinha dessa área, não sabia nem o que era currículo Lattes, não sabia nada. Então eu fui aprendendo tudo meio no tranco, mas ao mesmo tempo que eu aprendi, eu estava fazendo, eu aprendi fazendo mesmo, né? Quando eu vi, eu estava em grupos internacionais, tem uma rede internacional gigante hoje, enorme, que eu estou meio afastada, porque há 2 anos que eu entrei para um doutorado quando eu fiquei em Portugal, né? Eu fui para Portugal porque meus filhos mudaram para lá. Acabei entrando num programa de doutoramento em alterações climáticas na Universidade de Lisboa, no Instituto de Ciências Sociais. Eu já estava muito mais focada na cabeça das pessoas. Para mudança, você tem que focar nas pessoas. Então, eu já tinha feito uma migração, né? Porque eu era muito focada na paisagem. Mas quem faz a paisagem é gente. Como é que eu chego nas pessoas? Então, comecei a... Então, mais ou menos, e aí teve o spike do clima, há 2 anos atrás, o clima descontrolou, que era para acontecer só daqui 50, 60, 70 anos. Já passou, né? A gente já passou. E aí eu dei mais uma virada. Então, estou em outro processo também de transformação. Então, e sempre estudando e tal. Então, pronto, minha apresentação foi simples. Então, isso é só o que ela faz. Mais ou menos, né? É porque é difícil, além de que eu sou avó de 4 netas, 2 adolescentes, 2 crianças, uma mãe de 3 filhos, tenho, assim... É uma bagagem Eu gosto de fazer grande. Qigong, Tai Chi, faço minha academia, adoro caminhar, adoro meus amigos, sinto falta também quando eu estou longe. Enfim, eu adoro estar junto com as pessoas. Assim. Basicamente A gente está falando muito aqui sobre o paisagismo da nova era, esse conceito que né, é uma combinação de coisas e que a gente fala, olha, mais técnica, assim, mas mais interação, mais conexão, mais consciência, né, mais sensibilidade e mais acho que humanização, que é isso. Sua apresentação não parou só nessa parte de tudo, né, da sua bagagem técnico, profissional. Né? Você trouxe aqui muita coisa. Então, a Cecília é isso, é esse conjunto. Né? E eu vejo, você é uma pessoa acessível para a gente hoje na rede social. Isso é muito legal. Né? Você entendeu esse canal e você abre um vídeo ali. Ó, estou aqui em Lisboa, eu vou mostrar isso aqui. Né? Trazendo os termos que você quer que a gente absorva nessa sua forma de compartilhar conhecimento, né? Então, a guerrilha, olha, eu lembro, eu assisti nos seus vídeos, a guerrilha, o termo da guerrilha. Uma hora a gente está a favor da natureza, outra hora a gente está contra. Isso acontece em todo lugar. Você está ali mostrando... Tem países que passaram já estão no outro estágio, que foi o que eu mostrei hoje alguns casos, né? Então, pena que a palestra não foi gravada. Que estão outro estágio pior ou melhor? Melhor. Tá, que bom. Porque tem uns que estão em outro estágio pior também. Não, sim, deve ter, mas ela está trazendo experiência. Não, mas porque eu acho assim,
é muito importante. A gente está num momento crítico. De emergência Crítico mesmo, né? mesmo, de emergência, que vai afetar a vida de todo mundo. Quem não foi afetado ainda será. Dramaticamente, todos seremos. A gente tem que estar preparado para isso. Mas eu acho que a gente tem que saber que a gente pode participar de mudanças para melhor, sabe? A gente tem essa responsabilidade. Eu me sinto, até trouxe para fechar, né? Várias crianças e fecho com 4 netos, com as minhas 4 netas quando elas eram bem pequenininhas. Porque realmente, cada vez que eu olho para elas, eu falei, eu faço o que eu preciso olhar nos olhos de vocês e falar, eu fiz tudo que eu pude. Porque eu acho que é tão Isso é muito eu lindo. vejo assim, o pessoal da minha geração, eu estou com 72 anos, e vejo o pessoal da minha geração, elas não têm a menor noção de coisa nenhuma. Não tem noção. As pessoas não têm noção do que elas já fizeram e o que elas continuam fazendo, como todos os atos, os consumos, as decisões, Ou né? pequenas decisões. É como se tivesse desassociado, né? Desassociado. Tipo assim, o que eu faço não entende, não mas não entende. As pessoas não relacionam que pegar um avião, você tá impactando severamente. Eu procuro hoje já não voar. Já tem um tempo, é difícil. Eu vou o mínimo possível. Eu vim para cá, para o Brasil agora, porque tinha o congresso. Eu achei que valia a pena eu chegar aqui, até porque aí eu vejo minha família. Minha mãe está em São Paulo, já velhinha. Enfim, tem outras coisas que eu aproveito para conciliar quando eu pego um avião. Tem que ser uma causa muito boa para eu sair esquentando o planeta. Nossa, que oportunidade, né, que a gente teve. Então, e quando eu saí para jantar na sexta-feira com a minha irmã, em São Paulo, num restaurante lá, a mesa do lado só falava de viagem não sei para onde, porque o barco, porque não sei o quê, porque o hotel, não sei lá. E a outra mesa falava, não, porque, não sei se eu vou comprar em Paris. Eu não sei. Gente, onde é que essas pessoas estão vivendo? Que mundo que elas estão vivendo? Eu tenho um mestre... Como é essa desconexão tão grande? Que o possuir está muito acima da vida, cara. E as pessoas não têm noção, não têm noção. E não tem, assim, a minha preocupação hoje é como chegar nisso. E eu acho que trabalhar na paisagem é uma maneira. Uma forma, né? É uma maneira de você chegar numa única. Mas é uma maneira, né? De você conseguir fazer com que a pessoa perceba que a natureza nós somos natureza e estar na natureza muda as pessoas, né? E os urbanoides estão muito desconectados. Eu tenho um mestre que ele fala assim, tem gente que veio nessa vida porque acha que veio aqui fazer umas comprinhas no shopping e ir embora. Que acha que esse é o sentido da vida. Eu vou, faço umas comprinhas e vou embora. Para isso que você encarnou, né? Para isso que você encarnou, para só esse é o seu propósito de vida, né? Que pouco, né? Que desconecta. Ou essa desconexão, exato, de falar assim, olha, o problema existe, mas eu não tenho nada a ver. Não estou contribuindo, né? Mas eu não posso fazer nada. A coisa depende de mim. A Cecília deu o exemplo do avião, que é uma coisa, tipo assim, que é quem já está num nível muito consciente de observar. Opa, o número de vezes em que eu uso, né, que eu me desloco, que eu opto por esse meio, tudo, eu vou impactar. Tá falando de avião, mas tem um carro, né? Porque tem N outras coisas. Eu tenho carro há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos. Eu escolho morar onde eu não preciso de carro. Meu marido tem carro e coisas mais assim, fim de semana e tal, a gente sai de carro. Mas eu não tenho, não mas ando de carro são pequenas décadas. atitudes, né? Que são tão simples, mas que é isso. É essa visão, assim, de... mas eu não preciso fazer, sabe? Assim, não vai mudar nada, só eu. Se só eu não fizer, né? O meu não é tão pequeno, né? Não é. E assim, e aí também depende. Eu tenho muita relação com gente na França, né? Há muitos anos. Os franceses são extremamente conscientes. Minhas amigas da França, meus amigos da França, só pegam avião pisando de trem lá, que eles têm a vantagem de ter um sistema de trem maravilhoso sobre trilhos lá, que eles não entram mais, não vêm me visitar em Lisboa porque não vai pegar avião. Vem? Não vou. Mas vem de trem, então. Portugal está na fim da linha, é péssimo em trem também. Tem umas linhas meio locais e tal, mas não conecta com o resto. Então não dá para você fazer de trem. Então não vão. Assim, não vão. E quando vai, tem gente que leva 2 dias para chegar. Conheço um monte de gente que faz isso. Cecília, você falou dessa... Desculpa.
Né? Você falou desse negócio dessa parte da pessoa tomar uma decisão, isso é muito forte, né? E você quer influenciar as pessoas com conhecimento para que elas tomem decisões mais conscientes. E aqui a gente está num congresso para paisagista, né? E falando para paisagistas aqui no podcast, tudo. O que você traz de prática relacionada ao dia a dia do paisagista que ele pode também influenciar outras pessoas? Nas cidades, no projeto, da escala dele? Eu acho que a primeira coisa que é importante, assim, uma das primeiras, né? Eu não gosto de ser definitiva, mas assim, entender o contexto local e saber quais são os desafios que tem para aquele contexto, onde ele estiver atuando, né? Onde está vivendo, onde é o projeto que ele vai fazer, que essa pessoa, né? Essa pessoa que vai trabalhar a paisagem, vai entender o contexto ecológico, o que tem ali, qual é o ecossistema original dali, onde passavam as águas, né? Hoje, como é que isso é ecologia urbana, tá? Como essa paisagem foi alterada com a urbanização, com esse progresso, né? Que o progresso leva muitos impactos muito grandes, né? Onde foi parar a água daquela rua? Porque na hora que a chuva chover, né? Na hora que ela vier, tá nem aí se você construiu ou não, ela vai carregar o que tiver na frente. Então, onde é que está essa água? Como é que eu trabalho com essa água? Onde que eu desimpermeabilizo? Qual é a vegetação que eu vou trazer de volta que seja local para mim atrair fauna local? Como é que eu vou nutrir o solo que vai dar sustentação para essa vegetação e que vai capturar o carbono e que vai fazer com que a água infiltre também, né? Porque o solo tem que ser um solo bem nutrido, com uma biota de solo boa, né? Saudável, para que eu possa ser saudável, o meu projeto possa ser saudável. Então, a primeira coisa é entender os processos da natureza, os processos da paisagem e os processos daquele lugar. Se for porque na Alemanha, interessante que na Alemanha, desde a década de 90, tem uma legislação em Berlim que todo lote, eu não vou me lembrar exatamente das dimensões, acima de X metros, mas pequeno, assim, de uma casa quase, precisa manter a chuva de 50 anos é probabilidade de 50 vezes, de cair, ela tem que ficar no lote. Então, tem que dar conta da água, né? Para reformas e construções novas, tem lá uma tabelinha chamada Biotope Area Factor, é o BAF, em que você ganha um percentual, umas notinhas que você precisa completar para que ou ter teto verde, ou ter uma árvore. Depende do projeto que você vai fazer, a água tem que ficar ali. Tem que ficar ali. Porque na hora que você tem um projeto desse, já vai melhorar a ilha de calor também. Porque vai estar vegetado. Você não está uma casa toda em impermeabilidade, que é um radiador, que vai pegar o calor de dia e de noite e esquentar a cidade. Então você tem... Isso aí já existe, hoje está na Alemanha toda. Tem boas práticas então, que a gente tem que se inspirar, né? Que estão acontecendo há décadas, não é que é uma coisa que é uma invenção desse momento. E a gente não imita por quê? Por causa de dificuldades políticas, eu acho que a gente ou não? não tem que imitar. Não, eu digo assim, por que a gente não usa? Primeiro, eu acho que falta formação de paisagistas de verdade, que é uma das coisas que eu trabalhei junto com a Eliana Azevedo, Jorge Adão. Lá em Brasília eu fui umas vezes também para algumas audiências. Eu estava junto. Eu fiquei na diretoria 2 mandatos. Mas você lembra disso, né? Que foi a Eliana foi aquela pessoa que levou à frente, junto com o Ricardo Izar. Para regulamentar a profissão. E a gente conseguiu passar pela Câmara e parou no Senado. E eu não sei que fim levou mais, porque eu não acompanhei. Ainda está parado. A Eliana meio que saiu, meio de cena disso. Ela começou a estudar como é que é o nome ela fez um mestrado em geopaisagismo, sei lá, alguma coisa lá na Pensilvânia, né? Estive com ela no passado. Essa vez eu passei em São Paulo, acabei nem tendo tempo de ligar para ela, foi muito rápido. Então, eu acho que a primeira coisa que tem que ter é uma organização de gente da área para tirar desse negócio e fazer com que essa legislação ande. Para regulamentar a profissão e possibilitar, inclusive eu abri uma pós-graduação há uns 8 anos atrás, talvez, eu formei 4 no Rio, turmas, né? Lá na pós, lá na PUC. E eu tenho aqui 3 ex-alunos nesse que legal! Muito legal.
Até vai fazer a oficina amanhã, né? Ela é minha parceira na oficina. Que legal. Ela foi minha aluna da pós e agora ela dá aula na PUC também. Porque a gente condensou um programa, que nem o Chacel condensou em 2 anos, a gente condensou numa pós. Uma especialização. Numa especialização. Enquanto não tem a regulamentação da profissão, já seria... Eu queria nessa época, eu falei, bom, na hora que regulamentar, a gente abre uma graduação. Uma graduação que pode ser 4, 5 anos. Porque a gente conseguiu fazer em 3 semestres. Assim, eu consegui botar todas as disciplinas que eu queria. Então tinha aula do que você imaginar, tinha de abióticos, bióticos, cultural, social, tinha de tudo lá dentro. Agrofloresta, tinha assim, gente da cidade vinha falar, que foi delícia. muito bom. Então essa falta de formação e informação você atribui como uma das... do gargalão. Capacitação da gente não levar isso para os projetos, não implementar essas soluções. Porque é tudo muito raso. Porque o arquiteto, eu dei aula na faculdade de arquitetura, e a minha faculdade de arquitetura era tida como top, porque a gente estava lá, eu e Pierre. E o Duarte também estava lá. Então a gente conseguia levar o paisagismo para dentro, né? Esse pensamento mesmo de como implantar, olhar para a paisagem e entender os processos da paisagem, insolação, todas as questões, insolação, relevo. Ventilação, relevo. Assim, de fato, Botânica, qual é o contexto? Como isso está ocupado? Quem é que mora lá? Como é que é o morador? Então, são inúmeras perguntas que você tem que responder para você começar a desenhar um projeto. E o arquiteto não sabe nada disso. Ele vê lá o lote, ele acha que é vazio, aqueles cheios de vazios, né? O preto e branquinho ali, o nole, e tá vazio. Eu briguei demais com os meus colegas de aula, né? Porque eu dava aula junto com arquitetos. E mapa, isso aqui é vazio. Eu falei, vazio como exatamente? Explica melhor esse vazio. Espaço vazio é. Será que ele Tá cheio de vida, vazio? Como ele tá vazio? Vamos aproximar, vamos ver lá. Dá E a um gente saía zoom. para visita de campo. Dá um zoom. Olha quantas flores, quanto polinizador, olha o solo que tem aqui. Você vai cimentar isso tudo? Porque você acha que ele tá vazio? Tá vazio. Então é assim. Então você começa a fazer. Quando você começa a entender isso, você começa a fazer perguntas. Porque se você não entende nada, você engole qualquer coisa. E eles não ensinam porque eles não sabem. Então, não pode dizer que o arquiteto é dono da profissão. Eu tive essa discussão até na Câmara, com o presidente do IAB, presidente do CAL. Eu tenho vários amigos, tá? Essa semana eu estou gravando um podcast lá no CAL. Um dia desses aí, eu vou lá no IAB, no Rio, para gravar um podcast também. Sobre então, isso também. Eu super bem, sei lá qual é o tema, ainda não sei. Me chamaram, eu vou. Então, mas assim, eu acho que é muito, muito, muito importante a gente se educar. Eu tive que fazer um percurso muito autodidata e eu fui aprendendo fazendo mesmo, no tranco, estudando. Tem uma biblioteca gigante, sabe? Investi tudo que eu podia em livro, li continuo lendo. E eu acho que o que a gente precisa realmente é de capacitação, de fato. Você trouxe dois capacitação pontos. e vontade. Eu não quero muito entrar nesse tema, mas e vontade política, né? Mas a vontade política vai existir quando as pessoas demandarem. Aqui em São Paulo, que está cheio de ativista articulado, e eu sou super... Estive com eles essa semana, foi maravilhoso. Eu vejo como eles são... eles mudam isso. Eles têm esse potencial, eles são cada vez mais articulados. No Rio de Janeiro é cada um por si, é tudo Então eu agradeço a eles pela coragem e estão com uma voz ativa muito boa, né? Então, assim, eles estão conseguindo levar a mensagem e causar mesmo, né? Eles estão provocando, eles estão causando, eles estão botando a boca no mundo, estão reclamando. Tá maravilhoso. O pessoal às vezes vem falar um negócio, eu falo, não fala não, que você não tinha coragem de fazer o que eles estão fazendo. Deixa eles lá. É uma galera que tá junto, cara. Sim, e tem muitos que estão aqui junto com a gente, são parceiros do Papo, inclusive, né? A gente fala, a gente quer levar essa mensagem, né? E a gente fala que uma coisa que acho que é uma contribuição nossa um pouco, né? Uma coisa que o Papo, desde que a gente começou a tentar fortalecer essa fonte de conhecimento, duas que eu acho que estavam um pouco perdidas, assim. Uma que você trouxe, que é a parte da academia. A gente, em várias oportunidades que a gente teve contato com projetos e estudos bem nichados, bem específicos, às vezes de um bioma, de uma espécie específica, a gente tenta muito trazer o pessoal, fazer o pessoal gerar interesse nesse estudo acadêmico,
porque a gente sabe que isso ali tem muita coisa que não está sendo usada, não está sendo e que é importante para a gente entender. Isso é uma coisa que a gente faz muito forte no Papo, tentar dar voz para esses professores, ou para esses estudiosos que estão ali às vezes na academia e os trabalhos estão na gaveta. Então a gente gosta muito a gente vai para campo com esse pessoal e eles ficam impressionados com a nossa vontade, o nosso entusiasmo de aprender, né? E aí que eu acho que é um outro viés, Cecília, que é muito legal que a gente faz no Papo também, que é de levar os paisagistas para as expedições. Com Muitas certeza. vezes eles falam assim, Vivência. mas o que eu vou aprender ali? E a gente, olha, a gente já fez expedição com produtor, a gente já fez expedição com professor, pesquisador, a gente já fez exposição inclusive com nativos, pessoal nativo, que às vezes, sei lá, no Legado das Águas, a gente estava assim com a responsável pelo centro de biodiversidade, mas era com um nativo ali que falava com a gente. Uma comunidade. Assim, que contava o que estava ali por trás daquilo, e a gente ia aprendendo, né? Mas eu vejo que ainda, para pessoas que estão no início e querendo focar na sua carreira em construção de projeto, ela pega essas oportunidades, vai pegando esses conhecimentos e ainda tem um pouco de dificuldade de costurar isso tudo, né? Você falou, eu fui estudando e eu fui entendendo ali que eu queria dar voz para isso que eu ia estudando e queria levar informação, né? Então eu acho que um pouco do nosso papel, e aí eu queria até que você, né, trouxesse um pouco disso, assim, é como mesmo que a gente pode materializar isso no dia a dia do paisagista, né? Porque contribuir. Hoje a gente fala assim, a gente vai para campo, aí vai com aquela coisa, mas eu não consigo usar essa planta porque não tem no mercado. Esse é um grande gargalo que eu falei já, né? Se você não tiver produção, eu acho que até quando eu almocei com o Ricardo Cardinho semana passada, sexta-feira, a gente almoçou e falou disso com a Cláudia Visoni, não sei se vocês conhecem a Cláudia também. Então a gente almoçou nós três e a gente conversou assim, nossa, a gente precisa de produtor que em vez de fazer um monte de clones e produza vegetação nativa, porque a gente também possa vencer essa barreira. Porque isso daí é uma barreira séria de você projetar para vegetação nativa e educar as pessoas para as espécies que são. Como é que você consorcia essas espécies? Porque também não é só para ficar bonitinho. Porque ela tem espécies que se dão bem, tem espécies que não se dão bem. Então a gente precisa entender como é que elas estão na natureza, que foi isso que eu aprendi com o Chassel. A gente ia para campo e com o olhar de quem entende no campo, fala, olha, isso aqui está assim. Tá vendo esse comportamento? Tá vendo como é que eles funcionam? A rocha, tá vendo? A sombra que um faz, né? E quais espécies estão juntas, como é que são esses estratos, como é que eles funcionam, e olha ali, e como é que fica. Não é só o verde, a textura, a cor, a tonalidade, a floração, o que tem. Tudo isso também é importante, mas o mais importante é como elas se dão. Porque senão você vai fazer aquilo ali, meramente vai juntar, né? Vai fazer uma coleção de plantas, você não está fazendo um novo ecossistema. Porque eu acho que a responsabilidade do paisagista é conseguir estabelecer novos ecossistemas dentro, inclusive em canteiros. Microespaços pequenos. Que lá em Paris hoje tem isso, né? Eles abriram as golas das árvores para as pessoas plantarem. E eles fazem eventos focados em biodiversidade. Eu falei isso até hoje nessa apresentação que eu fiz. Há muitos anos, e tem a Fête du Jardin, que acontece em setembro, no fim do verão, né? Verão para outono. Eles têm uma festa dos jardins que acontece, tem eventos nos parques todos. Que legal. Tem várias coisas que são educativas. Eu tenho um grande amigo que é o ecólogo hoje ele é o ecólogo da Grande Paris, né? Da região toda da Ile-de-France mesmo. E eu conheci justamente, nem me lembro como é que conheci o Marco, mas enfim. Então, eles têm muitas publicações que são feitas, que é uma organização... É um processo educativo, né? Não, e de pesquisa deles, e publicações, e eventos, e parques, e fazendo laboratório nos parques. Eu fiz várias visitas também por conta desses meus trabalhos e apresentação, e de ir nos eventos, né, e de ir nos congressos.
e acabei sendo depois, comecei a ser convidada para falar e participar e tal. Então, isso aí vai dando bagagem. Eu quis até organizar a viagem também para levar pessoas para verem isso. Aí, ó, conta com a gente. Não, eu acho que a gente Vamos, pode até vamos. pensar em Vamos fazer. Tá saindo uma VT Já tá internacional. saindo uma VT Tem internacional vários lugares aqui. aí. Eu fiz, enquanto eu dava aula na PUC, eu organizava a viagem de São Paulo para o Rio, onde eles faziam esse tour com o pessoal ativista que estava mexendo na paisagem urbana de São Paulo, micro escala, e fazendo esse trabalho todo, por isso que eu fiquei tão próxima deles. E transformei muita gente com isso. E Transforma demais, transforma demais. A gente, a A primeira... Colômbia, que é a nossa vizinha aqui, tem um monte de exemplos. Sim. Eu já quis organizar a viagem para a Colômbia, dentro da PUC, não me deixaram, porque tinha outra coisa. Não sei o A que gente que era. organiza com você qualquer viagem que você quiser. A gente adora isso. A gente, a primeira... Viagem de estudos. Viagem de mesmo, eu estudo. acho. A primeira Isso que a daí gente pode ser uma fez... coisa muito legal, porque É. dá para pegar pessoas do lugar para acompanhar. Pra acompanhar. Se tiver A gente- é o que a gente demanda faz. para isso, É. dá pra Tem organizar, demanda. entendeu? A gente, a primeira que a gente A gente fez... leva muita grupos gente. assim, a gente faz umas Ai, faz 5 viagens por ano, mais ou menos. É. Tenta escolher biomas diferentes. Professores diferentes. Professores situações diferentes. Às vezes mais de um professor, né, É. numa mesma viagem. E assim, a gente sai dali todo mundo num nível de entusiasmo, de vontade de continuar aprendendo e de ressignificando a profissão. É, Isso tem essa sido uma coisa transformação. muito importante. É. Você sai daquela coisa comercial, aquela coisa... Nossa, agora eu lembrei, vim beber dessa fonte aqui, lembrei por que eu tô fazendo isso. Porque no dia a dia não são flores. E essa, Apesar essa disso, não são transformação flores. que você falou, assim, a primeira viagem que eu quero contar, que a primeira viagem de estudo que a gente fez, a gente levou um grupo para uma imersão na Mata Atlântica. E a gente falou assim, é uma imersão mesmo, a gente vai ficar lá dentro, a gente vai estudar, né? E o grupo Onde que... foi? A gente foi no Legado das Águas, Ah, com tudo que tem da história ali, mas a gente conseguiu estudar a Mata Atlântica. Aí a gente foi para lá, e aí o grupo que foi com a gente era grande, né? Era um grupo grande, e muita gente falou assim, estamos confiando em vocês que vocês estão levando a gente para uma coisa legal. O que é? Não, a gente vai estudar a Mata Atlântica. Olha, eu vou te falar, 70% dos paisagistas atuantes que estavam com a gente naquele grupo nunca tinham entrado na Mata Atlântica. numa Mata Atlântica. E alguns Isso nunca... é um choque mesmo. É um né? choque, porque quando as pessoas, "Ai, Quando começaram os depoimentos iniciais, que a gente pediu para eles falarem um pouco quando estavam chegando e depois no final da experiência, que foram 4 dias. Quando eles começaram a falar, tinha gente que nunca tinha feito uma trilha, nunca tinha entrado na natureza, era totalmente urbano desde que nasceu, com 45 anos nas costas. Juro por Deus. Aí no final da experiência, chorando assim, falando assim, eu vou mudar completamente a minha forma de trabalhar. maravilhoso. Eu nunca mais vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mudou meu jeito de ver a vida, Nossa, assim. isso é fantástico. Então, assim, pra gente virou meio que um propósito, assim, né? A gente conseguir fazer essa conscientização, que é o que a Cris falou no começo aqui da nossa conversa, essa conscientização dos profissionais, porque tudo começou, você fala que foi uma ideia minha, Juliana, papo de paisagista, eu vou falar como tudo começou. Teve um dia que eu entrei numa crise, e eu falei assim, eu quero transformar o mundo, só que eu não consigo fazer nada sozinha. Ninguém consegue. Né? Aí eu falei assim, tá, e o que eu sinto que eu tenho essa consciência, né? E essa vontade. Mas eu falava assim, o que eu consigo fazer? São Paulo, eu moro em São Paulo, o que eu consigo fazer, né? Com um projetinho de paisagismo residencial, né? Aí eu falei assim, então eu preciso unir forças. Se eu acredito que, se eu tenho essa consciência, eu acredito que eu preciso replicar isso e por onde eu vou. Você lembra? Não sei se você lembra quando eu te liguei com esse insight. Falei assim, eu preciso levar essa mensagem para quem atua. Quem são os profissionais que atuam nas cidades? Os paisagistas? Então, assim, a gente vai fazer todo mundo pensar dessa forma, de respeito, de solução, de que a gente pode fazer de melhor. E aí o Papo de Paisagista surgiu disso, dessa missão, assim, a gente fala assim, de começar a levar as pessoas para os biomas, para conhecer os biomas brasileiros, porque todo mundo fazendo paisagismo sem nem conhecer os biomas do seu país, né? Ao menos de onde você vive. Ao menos de onde você vive. Ao menos, né? Pelo menos. Não, mas hoje a gente tem, o negócio é forte, a gente vai para campos rupestres, vem paisagista,
de diferentes regiões. Isso enriquece pra caramba o seu O seu repertório pessoal. repertório. E principalmente eu acho Essa que conexão muda com a o natureza. olhar na profissão também. Então isso está sendo muito legal. Total. A gente está gostando muito de promover essas viagens, assim, ver as transformações. A gente recebe muito feedback de paisagista, assim, que mudou mesmo a forma de trabalhar. Eu mesmo, né? Eu mudei minha forma de trabalhar. Eu continuo fazendo projeto de paisagismo, mas o Papo de Paisagista me realiza muito nesse lugar de levar boas mensagens, de boas práticas, de conscientização, que a Cris, enfim, abraçou total a ideia quando eu falei, essa é a missão, o que você acha disso, né? Então, é isso, acho que A gente está buscando. Para mim, na base, assim, uma frase que eu falo em vários paisagismo me fez uma pessoa melhor. Então, se eu puder fazer outras pessoas entenderem isso, eu acho que já está válido, né? Aí eu tenho uma pergunta para você, que é mais visão de futuro. Você acha que ainda dá tempo De quê? da gente mudar, melhorar as cidades como elas estão hoje? Você falou de A gente grandes... não tem escolha, não dá tempo pra gente nem pensar se dá tempo. A gente tem que fazer. Não tem escolha. Tem escolha, a gente tem que fazer. Porque, assim, eu acho que tem algumas coisas, talvez, que serão muito importantes. Fazer bem feito, fazer logo, né? Fazer já. Não esperar, a gente não pode esperar mais, mas também não pode fazer bobagem. Se fizer correndo, não dá certo. Então é melhor, na hora que você está muito nervoso, muito ansioso, para. Espera aí, deixa eu pensar, deixa eu ver o que eu vou fazer para fazer o melhor possível hoje. Porque a gente não sabe o que é melhor possível daqui a pouco. Mas hoje, qual é o melhor possível? Qual é o conhecimento maior que eu posso ter? E me engajar de fato no que eu estou fazendo. E eu acho que tem uma coisa que a gente tem como missão, de educar quem nos contrata. Né? Hoje eu tô fechando um trabalho lá para o BID, estou fechando um guia de bacia e esponja para o BID, e foi uma dificuldade também, porque esse guia nasceu numa época que ele tinha sido contratado de consultoria para trabalhar com Curitiba e Florianópolis e alguma coisa na Baía de Guanabara também, que no final lá é tão atrasado no Rio de Janeiro que não deu certo, ainda não saiu. E aí o meu gestor, né, a pessoa que eu me reporto, estava super empolgado, né, de fato, porque tem que entrar dentro das regras do BID, lá das salvaguardas, etc. E tinha que ter salvaguardas para a biodiversidade, para as pessoas, né, para a justiça social. Então, isso daí era bem interessante, mas ao mesmo tempo eu consegui, na hora que ele começou a querer coisas, eu consegui fazer com que ele se apaixonasse pela ideia do guia. Mesmo. Porque tinha acabado de acontecer, quando foi isso, foi mais ou menos agosto do ano passado, saiu essa ideia do guia. Por conta do Rio Grande do Sul. Gente, não adianta nada você pensar aqui se você não pensar na bacia. Porque o estrago, a chuva lá em cima causou estrago aqui embaixo. Chove na cabeceira, vai matar a gente que está lá embaixo. Acabou de acontecer no Texas de novo. Então isso acontece toda hora. Ou você pensa a bacia, e a bacia mesmo, né? Porque tem as contribuintes, as bacias, subbacias, né? Que estão dentro daquela grande bacia. E tem também, você tem que ter este conhecimento, este olhar. Então, quando eu fiz isso, eu fiz esse trabalho. Da maioria dos... Não está tão distante assim. Não de realizar, mas das pessoas que estão projetando, talvez elas não... Mas eu acho que está tão distante, mas se a gente achar que não vai dar, já não deu, já está dado. A gente tem que achar que vai dar. Mas eu entendi o que você falou da pessoa, educar a pessoa que na época vai... que eu fiz esse projeto de paisagismo há 20 anos atrás, mais de 20 anos, eu eduquei, eu pegava, eu tinha o trabalho de montar apresentação, pegar aqui, nós estamos aqui, bacia hidrográfica desse tamanho, era uma casa. Amanhã, inclusive, a oficina que a gente vai dar é assim, tá aqui, mas eu tô olhando, vou pegar o Google Earth, vai chegar até a hora que eu chego ali. Por que eu vou trabalhar aqui desse jeito? Eu não, né? Porque a oficina a gente vai fazer as pessoas que vão trabalhar. Mas elas têm que ter esse entendimento, pegar a metodologia, tem metodologia para você trabalhar isso. Então, e eu acho que, dando tempo ou não, a única saída que a gente tem é essa. Não, e assim, para minimizar a vulnerabilidade e o risco. Entendeu?
ano passado, A gente vai aqui nesse... minimizar, a gente não vai eliminar. mas a gente vai Resolver. minimizar. Não tem solução baseada na natureza 100%, não tem. Tem respostas possíveis que tem que ser, todas elas coordenadas entre si para que elas venham, de alguma maneira, mais para frente, na hora que elas estiverem implantadas, funcionar. Agora, é responsabilidade nossa, de alguma maneira, seja quem a gente estiver trabalhando para, a gente também alertar. Eu vi sempre assim, eu não tenho clientes individuais mais há bastante tempo, mas eu tenho outro tipo de cliente. Né? Aluno, curso que eu ofereço. Então, como eu consigo, e isso é mesmo missão. Cansei de falar isso em palestras, em aulas e tal. É uma coisa, eu me sinto quase como uma missionária nessa hora. Eu também te sinto. Eu preciso passar isso para as pessoas. E eu acho que todo mundo, eu acho que todo mundo é semente, tem um potencial de germinação e de desabrochar. E às vezes a semente está dormente lá dentro, né? Porque a árvore está na semente, mas ela precisa de solo fértil para poder germinar, crescer e começar a florescer e soltar as suas sementes. E eu já vi isso acontecer com muita gente que passou comigo, né? Que eu tive o contato e tal. Então eu acho que todo mundo tem esse potencial. E o que vocês estão fazendo é isso também. Eu acho que isso é lindo, sabe? E tem uma coisa que eu faço, que eu acordo toda manhã e eu pergunto para mim mesma, né? Que eu converso bastante comigo, assim, o que eu vou fazer hoje a serviço da vida? O que eu vou fazer? Qual é a minha contribuição hoje para a vida aqui, né, no planeta? Onde eu estou? Assim, qual é? É pequena, é cuidar dos meus vasinhos em casa, porque eu tenho lá meus vasinhos que eu cuido todo dia, que são os meus filhotes e tal, porque eu moro num apartamento pequeno. Quando eu estava no sítio, era plantar minha comida, era fazer aquilo. Aquilo mais outras coisas, né? Então, qual é o meu... Né, eu estou aqui a serviço da vida, estou conversando com vocês, isso daqui é uma missão. Né? Como é que eu estou aqui? Eu vim aqui falar, fiquei 5 semanas sem enxergar, que eu fiz uma cirurgia e me infeccionou as duas córneas. Uau! E aí essa semana que eu comecei a colocar um antibiótico na terça-feira, que eu tinha lá no Rio, e que eu estou começando, eu não conseguia preparar a palestra. Eu consegui fechar a palestra na sexta-feira. É uma missão mesmo, é só por amor, né? Eu comecei a ficar muito preocupada, porque eu falei, gente, eu não conseguia ficar 3 segundos olhando para uma tela, nem para um livro. Ouvi podcast, cozinhei e limpei casa, loucamente. E academia, eu precisava fazer coisas, porque eu tenho uma energia monstra. Falei, como é que eu vou ficar 5 semanas sem me enxergar? Eu não conseguia mesmo. Então, mas isso me move num grau que, mesmo com isso daí, eu vou construindo, até a hora que eu falei, na quinta-feira eu falei, putz, agora tá legal, tá redonda, tá faltando 2 ajustes, sexta-feira eu fiz os ajustes, agora tá legal. Então eu acho que isso daí é um driver que as pessoas precisam encontrar os seus. O que é propósito. O que está dentro de mim? Né? O que está dentro de mim? Como é que eu deixo isso aflorar? Né? Porque eu também não tinha isso até os 50 anos. E eu acho que não tem que ser essa escala gigante. Não. É cada um na sua Você não sabe nunca o que você vai fazer, onde é que vai chegar. Exato. Sabe? Não pode ser assim, se não for para salvar o mundo, então eu não vou fazer nada. Né? Exato. Não pode, né? Se não for para salvar o mundo, eu não vou fazer nada. Agora, quando eu terminei, eu tomei um susto. Quanta gente que veio falar, que já me conhecia, eu falei, eu vim aqui por tua causa. Realmente, você não tem muita dimensão de onde você chega. Do que você impacta, né? Você não mede isso, não sabe. Eu não sei mesmo, sabe? Assim, e eu gosto de saber, puxa, que bom. Que bom. Eu me lembro quando eu comecei a fazer terapia. Quando eu comecei a fazer terapia, junto com a minha virada de vida, eu estava fazendo terapia. E um dia eu tive uma sacada e falei, gente, eu quero ajudar as pessoas a enxergarem o que eu estou enxergando. Aí falei para minha terapeuta, assim, se eu conseguir fazer uma pessoa mudar de enxergar, eu vou estar tão feliz. Tão feliz. Então eu olho para trás isso. E vê que não é uma, são muitas. Gente, quanta gente conseguiu, são muitas. Não é? Maravilhoso. Gente, é muito bom. Dá muita satisfação quando você olha. Só que, assim, é uma coisa que você não mede, você não sabe. Você faz, né? Porque te move, né? Faz coisas que estão dentro de você, que sejam autênticas e com conhecimento. Não tenta chutar.
sabe? Porque eu preciso estudar. Tudo que eu falo Não seja é raso, baseado né? em ciência. Não seja raso. Não seja raso, sabe? Se esforça, porque senão não vai dar certo, não vai. Para dar certo, demanda dedicação, demanda estudo, demanda esforço. Se conecte com pessoas que fazem, porque para você ter mais força, né? A gente tá junto não é muito melhor? Você falou, né? Sozinho não vai lugar nenhum. É tão bom, né? A gente sentir que faz parte. Cada vez eu estou me sentindo mais conectada com essas pessoas. Não só com os brasileiros, mas de outros países também. Os povos originários, eles têm uma sabedoria que, assim, eu conheço, tô seguindo várias pessoas hoje, que eu tô aprendendo um monte. Uma visão muito mais rica e sistêmica e não existe nem a palavra natureza. Porque eles são natureza. Como é que você vai separar? Quando você fala natureza, você já separou. Tá lá a natureza, tô eu aqui. Até a religião deles não é religião, porque uma vez eu perguntei para um cacique o que era Deus para ele, né? Ele fez assim, ele falou assim, não é a natureza? Eu contei minha experiência Aí eu lá fiquei assim, no Japão. né? Pra mim Eu contei minha experiência mais profunda espiritual foi no Japão, lá em Kyoto, que eu contei agora lá dentro. Mas eu tive uma experiência espiritual profunda, foi ali, porque eu nunca fui religiosa, eu sou judia e questionava minha avó ficar atrás de um negócio lá em cima, né? Que tinha uma treliça para as mulheres. Eu ficava revoltada, era uma criança feminista. Falava assim, como assim? Você vai ficar aqui atrás disso aqui? Os homens estão lá embaixo. Como você vai ficar aqui atrás com esse véu na cabeça, se escondendo? Vamos embora descer. Aí eu comecei a perder o interesse. Falei, gente, isso aqui não me interessa. Isso aqui não fala comigo. E eu era bem pequena, era menor que minhas netas mais novas. E aí, tem gente que entra na igreja, eu acho a igreja super legal, tá? Mas assim, vou na sinagoga também, mas não toca, não entra. Aí um dia eu estava lá em Kyoto sozinha, tinha ido para um evento grande lá do preparatório para a COP da Biodiversidade que aconteceu em Nagoya. E eu fui para Kyoto para ver jardins, porque eu estava estudando as histórias de jardim, queria ver os jardins de Kyoto. Então fui para lá, fiz os palácios, não sei o que, e desci de um palácio, tem não sei se vocês já conheceram lá, não. Tem um caminho do filósofo, que é um caminho que vai assim ao longo de um rio, você sai desse palácio dourado lá, e vai descendo, e fica a montanha do seu lado esquerdo. O rio está dentro de um canal de pedras, assim você ouve aquele rio. Do lado de cá a cidade acontece assim delicadamente, todas casinhas e não sei o que, lojinhas. E a cada pouco que você anda, você pode andar de um lado ou do outro, tem uns sinais que vão te dando, ou você entra em santuário ou você entra em templo, que é budista, santuário Shinto. Gente, que lindo esse lugar. E aí, lindo, maravilhoso. Aí eu fui descendo ali e vi uma indicação desse templo Shinto. Aí fui subindo assim e entrei. Quando eu vi, eu estava passando embaixo desse portal que tem, sabe? Templo Shinto tem um portal assim, né? Aí entro, aí vejo assim, tem vários como se fossem altares, né? Com esculturinha de rato, de bichinho, de tartaruga, de não sei o quê. E várias coisas simbólicas dele. Eu, na época, não sabia nada. E comecei a andar por ali. E fui andando, e foi me dando um negócio. Eu estava no meio da natureza, totalmente imersa naquele lugar. E subia também. Foi me dá toda vez que eu falo disso, eu volto naquela sensação. Foi me dando um despertar de conexão espiritual com a natureza que eu não tinha tido nem na Mata Atlântica, que eu sempre fiz caminhada. Adoro mergulhar em poço, subir. Nunca tinha tido aquilo. Foi um clique de entendimento, né? Tinha uma energia por ser um Aí dá vontade de ficar, né? Gente, eu não conseguia sair dali. Eu estava sozinha. Pela sensação tão boa. Eu tinha que chegar na cidade. Eu não sabia nem onde eu estava. Estava lá perdida, não sei aonde. E eu falei, não, eu tenho que sair daqui, eu tenho que sair a pé, porque eu quero andar, né? Eu não quero pegar. Até porque era tudo em japonês. Eu falei, não. E não tinha Waze naquela época, não tinha Google, não tinha nada disso. 2010. E aí foi assim, uma conexão. Uma sensação maravilhosa. Tão profunda, que ela está aqui dentro, não saiu mais. Até hoje. Me modificou profundamente ali. É para além de tudo que eu tinha feito, que eu achava que eu tinha, mas ali tinha algo a mais
por ser um santuário, aquilo ali tinha uma energia diferente, que chegou num outro lugar em mim, na minha pessoa. Então, eu acho que isso aí é uma coisa que a gente, assim, as pessoas devem... Isso é muito pessoal, né? Eu estava sozinha. Eu estava numa viagem sozinha. Só fui encontrar gente quando eu fui para Nagoya, que estava lá com o evento. Não passei por POC, não sei o que. Tudo sozinha, que eu sempre viajo sozinha, assim. Quando é evento, eu vou por eu mesma. E isso aí foi incrível, foi incrível. E eu acho que isso daí é uma emoção que talvez as pessoas sintam entrando em igrejas mesmo, se isso aí for autêntico, né? Porque muitas vezes é importado da família, dos costumes. Hoje, uma assim... coisa assim que dá uma sensação de pertencer à vida, cara. É uma coisa muito forte. A gente tem que finalizar com essa sua fala, sem dúvida, sem dúvida, porque estamos aqui todas emocionadas, né? Mas e hoje a gente já falou sobre isso num outro episódio aqui, que eu falei assim, essa conexão real com a vida, com a natureza, ela não é mental. Esse entendimento que você teve naquele momento é um despertar, é uma coisa que só você não consegue nem explicar pra gente, a gente não consegue nem entender o que você está falando, porque foi seu, é o seu momento, e que cada um precisa ter o seu para poder se conectar real com a vida, de entender essa coisa de somos um com a natureza, não é uma coisa mental. Né? A gente falou isso hoje, assim, não é mental. Cada ser humano em algum momento vai ter que ter esse entendimento que é uma experiência de despertar. Mas eu acho que o paisagista pode ter uma função importante nisso. Porque ele pode criar espaços que vão propiciar com que esse momento aconteça. Que nem se constrói a igreja. O paisagista vai criar esse templo, né? A gente pode projetar jardins que sejam templos. Jardins que sejam sagrados, espaços de conexão profunda, espiritual com a vida. Se a gente continuar fazendo jardins decorativos, isso não vai acontecer. E aí assim, a minha fala, depois você termina, mas a minha fala fecha assim, sempre eu falando, quando eu falo de a responsabilidade da profissão paisagista, a meu ver, é essa. No meu entendimento é essa. Aonde você vai levar a pessoa que vai usar o seu jardim chegar internamente. Qual vai ser a transformação na vida dela internamente. Como que ela vai sentir a vida a partir do jardim que ela vai estar usando, que você, paisagista, com esse tamanho de responsabilidade, vai criar. Eu sou uma otimista e entusiasta da vida, e eu acho que assim, não vamos desperdiçar nenhuma oportunidade. Um cliente que quer um vasinho, que começou a despertar para isso, é uma oportunidade da gente fazer esse... Não é só quem já está preparado para fazer aquele santuário, ou quem está preparado para entender um reflorestamento ou um cuidado ambiental, ou que tem um vasinho. Ali não vamos desperdiçar nenhuma oportunidade, porque a partir dali pode ser o ponto inicial de uma transformação. Então, Cecília, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Gratidão. Obrigada. Muito obrigada.